Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas, aquela aula esperta, aquela aula legal que a gente traz princípios, traz também parte prática de projetos sobre fibra ótica, enfim, sobre aquilo tudo que você já acompanha há um certo tempo. Seja bem-vindo a essa aula, toda aula na verdade eu falo que vai ser muito boa, vai ser muito bacana, mas eu sou um cara suspeito para falar isso porque eu organizei essa aula, né? Mas esse é o feedback da galera que acompanha, que realmente a aula fica muito legal, a aula boa, realmente com conteúdo interessante. Pessoal, antes da gente começar, enquanto a gente se aquece, enquanto a galera está entrando aqui nessa aula, aquele famoso salve aqui, dá um ok, dá um feedback também, como que está o áudio, como que vocês estão me ouvindo aí, aparentemente tudo ok pelo que a gente está monitorando aqui. E aí, em seguida agora a gente já começa a falar do conteúdo, material que eu preparei para hoje. Hoje eu já aviso que a gente vai passar de 1h30 com certeza pela quantidade de conteúdo que eu preparei e a gente vai dividir essa aula em dois momentos. No início, aquela parte com princípios, aquela parte com toda uma linha de raciocínio, de ideias que a gente tem que entender primeiro antes de começar a fazer o desenho e depois no segundo momento a gente vai para o desenho. Aí sim, papel, eu vou fazer desenho, eu vou rabiscar algumas ideias aqui. Lá no finalzinho da aula, aquele momento que a gente bate um papo também aqui pelo chat, para entender algumas dúvidas pontuais, alguma coisa que daqui a pouco não foi falado aqui, para tirar essa dúvida, para não ficar essa dúvida aí na cabeça de vocês, né? Bom, galera, a galera tá dando ok aqui pelo chat, tá? Durante a aula eu não consigo acompanhar muito bem o chat, porque eu tô mais preocupado em passar o conteúdo para você propriamente dito, tudo aquilo que eu preparei. Eu tenho uma lista desse tamanho de coisas que eu quero falar hoje, que eu acho importante falar hoje, quando a gente fala de projetos FTTA. Eu acho muito importante a gente entender tudo isso que eu vou falar. Então lá no finalzinho vai ser aquele momento que eu realmente vou dar uma atenção muito especial no chat aqui, pra gente trocar uma ideia por aqui. Bom, recado importante, essa aula é uma aula gratuita, é uma aula que você pode assistir esse conteúdo gratuitamente, porém esse conteúdo ele fica 24 horas disponível no ar. Então amanhã à tarde, terça-feira, vai ser o momento que esse conteúdo sai do ar e a partir disso ele vai apenas para os alunos do Projetos FTTH 2.0. Se você é um aluno do Projetos FTTH 2.0, amanhã essa aula está lá na plataforma junto com as demais, as outras 13 aulas que nós já fizemos, a gente está na aula número 14 e todas as outras que a gente vai ter até o final do ano. Quando a gente chegar lá em dezembro, a gente vai ter no total 40 aulas, a gente está na aula número 14, apenas a aula número 14, tem muito conteúdo ainda para a gente falar daqui a pouquinho. E se você não é aluno, tá aqui uma aula para você com todo o conteúdo, não tem nada cortado, não vou deixar de passar alguma informação, realmente é um conteúdo puro, é todo o conteúdo que eu posso te dar referente ao FTTA. Você vai ver nessa aula aqui, você tem 24 horas para aproveitar essa aula. Daqui a pouco você está trabalhando, não consegue acompanhar toda a aula agora. Eu entendo que para muitas pessoas é um problema parar um tempinho e assistir uma aula, embora seja muito importante para o nosso dia a dia. Cara, assiste o que você puder hoje, nesse momento, e o que você não puder assistir, assiste à noite, mas consuma esse conteúdo, assista a aula para você aproveitar. Não adianta me mandar por e-mail depois, Machado, libera por mais dias, eu não consigo liberar por mais dias. O que eu consigo é liberar por 24 horas para você essa aula gratuita, para você desfrutar de todo esse conteúdo. Maravilha. Bom, pessoal, vamos dar início então para a nossa aula de hoje, e hoje a gente vai falar tudo sobre fibra ótica em FTTA. O que é FTTA? FTTA é Fiber to the Apartment, é a gente levar a fibra ótica de fato até o apartamento. É como se fosse o FTTH, o Fiber to the Home, que a gente leva a fibra ótica até a casa propriamente dito, mas é no apartamento, por isso que é o FTTA. Na prática, é também levar a fibra ótica até a casa do cliente, de uma forma ou de outra. Porém, a linha de raciocínio do projeto é totalmente diferente. A gente tem que se preocupar com outras coisas, a gente tem outros desafios, tem outros problemas e a gente pode usar outros tipos de materiais também. Essa equação que eu quero fechar aqui com você hoje, é isso que eu quero equilibrar nessa aula de hoje. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que mapear, como a gente pode fazer o projeto, como a gente pode implantar isso e quais vão ser as dificuldades que a gente vai ter no meio do caminho. Afinal de contas, é mais difícil sim do que fazer um projeto externo, tradicional, usando os postes e atendendo os clientes que estão diretamente na rua sem precisar entrar dentro de um prédio, por exemplo. Entrar num prédio muitas vezes pode ser o problema. E aí a ideia de hoje é mostrar quais são esses problemas, até para você entender o seguinte, daqui a pouco você decidiu fazer a sua rede e não entrar nos prédios agora, não fazer o atendimento de prédio agora, fazer no segundo momento.
Por quê? Para você ganhar tempo, para você ganhar agilidade. É melhor você, daqui a pouco, atender os clientes que estão na rua e depois os clientes que estão no prédio do que o contrário. Mas essa decisão ela é sua, isso não é uma regra, isso não vale para todo mundo. Eu só quero te expor aqui o que realmente a gente tem que se preocupar e as dificuldades para você decidir o que fica legal e o que fica bom no seu projeto. O objetivo aqui é simplesmente ajudar com isso. Bom, vamos lá. O que eu preparei para nós aqui? Agora, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre o ambiente que a gente vai fazer o projeto, aonde que nós vamos instalar essa rede. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque pensa comigo, como que alguém faz um projeto de alguma coisa, não interessa que tipo de coisa que é, se a pessoa não conhece sobre aquele determinado assunto? Quem faz um projeto de carro tem que entender de carro, quem faz um projeto de casa tem que entender de casa, quem faz um projeto elétrico tem que entender de elétrica, e quem faz um projeto de fibra ótica tem que entender de fibra ótica. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente balizar isso, que, cara, vai fazer um projeto, você precisa entender dos materiais que você vai fazer o projeto. Por exemplo, vou fazer um projeto e vou colocar um monte de caixa CTO para fazer atendimento de cliente. Pô, legal, você entendeu que caixa CTO é para conectar um cliente na rede. Mas você, por acaso, já pegou uma CTO, já viu uma CTO instalada, já abriu uma CTO para enxergar lá o que tem lá dentro, como que as coisas são dispostas, qual é a capacidade dessa CTO? Bom, é importante que você faça isso. Por quê? Porque dependendo do desenho que você fizer no seu projeto, cara, daqui a pouco a CTO não suporta aquilo que você está desenhando. Ou daqui a pouco você está colocando a CTO e mais uma caixa de emenda em um determinado local, e a CTO, determinado modelo, ia atender toda essa necessidade. Daqui a pouco você pode entrar com mais cabos na CTO, fazer algumas derivações aqui, e você acaba explorando um pouco mais da CTO do que se você botasse duas caixas diferentes, por exemplo. Então a primeira dica muito importante, muito valiosa, não interessa o tipo de projeto, é você conhecer sobre os materiais, estudar sobre os materiais e também presenciar as instalações. Poxa, por que não? Você trabalha aí fazendo projetos no escritório, pô, legal, bom mesmo. Mas você também tem que ir a campo, acompanhar instalações, certificar uma instalação, você analisar aquilo que você projetou, aquilo que foi instalado e entender o que poderia ter sido feito diferente, melhor. Melhor para quê? Para o projeto ficar melhor propriamente dito, talvez para o projeto ficar mais em conta e também para ser mais fácil de instalar. Quando você enxerga o mundo do desenho, do planejamento, de raciocinar como vai ser feito aquele projeto, e você também domina a parte externa, conhecendo as instalações, conhecendo boas práticas, conhecendo os materiais, você consegue encontrar um equilíbrio muito bom entre algo bem projetado, algo bem instalado e algo que não vai dar dor de cabeça a médio e longo prazo. Você tem certeza que vai ficar bom. Então é importante você conhecer os materiais, você acompanhar instalações e saber também, poxa, se aquela instalação está certa ou está errada. Por exemplo, eu, Machado, eu trabalho com telecom desde 2003. 2003 foi meu primeiro emprego em um provedor de internet no suporte técnico. E eu comecei a lidar com a fibra ótica. A fibra ótica ficou presente no meu dia a dia a partir de 2010. 2011 eu comecei meus primeiros projetos de fibra ótica. Mas até hoje, eu não sei fazer o lançamento de um cabo perfeito. Eu não sei pegar uma bobina com 2 km de fibra e sair lançando aquele cabo. Eu nunca fiz esse trabalho, esse lançamento de cabo no dia a dia, eu não tenho essa experiência. A minha experiência é entender um bom planejamento, a minha experiência é entender os bons materiais, e a minha experiência é também certificar uma rede, ir lá e enxergar se aquela rede está bem instalada, se não está bem instalada, passar um AutoDR, a gente vê se tem alguma atenuação excessiva, se tem algum problema na fibra ótica, se todos os elementos que a gente considerou no projeto estão lá, está aparecendo os eventos no AutoDR, por exemplo. Essa é a minha especialidade, o nível de sinal, o nível de potência da rede também. Então é importante a gente conhecer sobre todo esse mundo para a gente conseguir projetar uma rede de boa qualidade. Outra coisa importante, as coisas evoluem, tudo evolui, especialmente quando a gente fala de tecnologia, tudo é muito rápido. Então a gente tem que estar constantemente estudando, sendo atualizado do que está vindo aí pela frente e o que emplacou e o que não emplacou também. Quando eu comecei com fibra ótica,
eu recebia bastante fornecedor, eu trabalhava lá na Parks e recebia bastante fornecedor de fibra, de caixa, de splitter, era o início do FTTH. Então tinha muita gente aprendendo junto sobre os materiais, se ajudando, e eu recebia bastante fornecedores por isso. Muita gente que importava materiais também e vinha mostrar lá na Parks que tipo de material que ele estava importando para ver se a gente conseguia utilizar isso nos projetos ou não. Então sempre tinha alguma novidade, alguma coisa vindo. Uma época ofereceram lá uma estrutura de microtubos que falava que era muito boa para condomínios. Microtubos era como se fossem tubulações mesmo, só que eram tubos ocos, não tinha fibra ótica lá dentro. E à medida que o condomínio ia crescendo, que o condomínio ia ampliando, mais casas iam sendo construídas no condomínio, a ideia é que se lançava mais fibra ótica dentro do microtubo. O microtubo era a estrutura onde a fibra ótica ia passar. Parecia algo muito legal, de fato era algo muito legal, algo muito interessante, porém a conta não fechava. Então eu vi poucas redes assim no Brasil, eu presenciei poucas redes assim porque realmente era uma estrutura mais cara. Era interessante? Era muito interessante, continua sendo uma alternativa interessante ainda. Então é algo que na época eu fui lá, eu estudei, eu entendi, fiz alguns projetos, mas acabou não emplacando muito. Mais ou menos naquela época, um pouquinho depois, também tinha muita gente oferecendo estrutura de rede pré-conectorizada. Olha só, isso não é algo novo, né? Você está vendo materiais de rede pré-conectorizada, está vendo sobre esse assunto, ok, isso está aparecendo agora de novo, mas não é algo recente, é algo que eu já estudei, já vi há muitos anos atrás, já fiz projetos também com redes pré-conectorizadas, mas é algo que não emplacou. Então por que eu estou te falando isso? Estou te falando porque sempre vai vir alguma coisinha nova, um lançamento, uma forma de fazer diferente, e aí você tem que estar esperto nisso, tem que estudar um pouquinho sobre isso, estudar um pouquinho sobre aquilo, para ver se encaixa no projeto ou não. Daqui a pouco você viu que encaixou, mas ficou muito acima do orçamento que o provedor pode para construir aquela rede, você já coloca aquilo em stand-by, digamos assim, coloca lá de ladinho e você continua fazendo da forma tradicional. Mas a gente tem que estar ligado na velocidade que as coisas evoluem, sempre entendendo se a gente vai conseguir aproveitar alguma coisa ou não, tá? Então essa primeira rodada eu queria falar basicamente que a gente tem que conhecer o ambiente, conhecer os materiais que a gente vai fazer aquele projeto, aquele dimensionamento da nossa rede, indiferente de qual tipo de rede seja. Próxima coisa que eu quero falar é sobre a dificuldade em entrar nos prédios. Olha só que legal esse item aqui. Quando a gente fala de fazer uma rede para um condomínio, tem uma coisa interessante. O condomínio é uma terra com vários donos. É uma terra com vários donos. Então a gente tem que tomar alguns cuidados por isso. Isso não é uma vantagem, isso é um problema. Então a gente tem que estar ligado a algumas coisas. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre prédio, sobre condomínio vertical, torre. Por quê? Porque é diferente o atendimento de um prédio vertical com um condomínio horizontal. Em 2019, eu fiz uma aula específica sobre projetos em condomínios horizontais, condomínios de casa, condomínio horizontal. Mas hoje é uma aula especial sobre prédio mesmo, vertical. Por quê? Porque a forma de distribuir é um pouquinho diferente. Bom, os condomínios é aquele ambiente que tem muitos donos. Eu não sei se você mora em um condomínio, mora em um prédio. Se você mora em um condomínio e está no grupo do WhatsApp do prédio, você sabe o que eu vou falar a partir de agora, né? É um lugar de vários donos, todo mundo conhece pessoas que dominam um assunto, todo mundo conhece pessoas que fazem um serviço melhor ou que fazem um serviço barato, e todo mundo dá a sua opinião de como tem que ser o condomínio. Todo mundo é um pouquinho dono do condomínio. E para construir uma rede de telecom, não é diferente. A gente tem alguns desafios para isso. Primeiro grande desafio, o síndico. Bom, o síndico é o seguinte, o perfil das pessoas, tem pessoas que consomem muita internet, tem pessoas que estudam através da internet e tem pessoas que trabalham com a internet. Que é o meu caso, por exemplo. Eu sou uma pessoa que o meu uso de internet é um uso alto, é um uso bem alto. A minha mãe, por exemplo, o uso de internet dela é muito simples. É o WhatsApp, Facebook, Instagram. Ponto. E é algo que se a internet caiu, se a internet está ruim, ela vai usar o 4G e está tudo certo. Ela sabe que vai ficar um pouquinho mais lento, talvez, mas tudo certo. É um perfil de consumo diferente. E o síndico, às vezes, ele pode ser uma barreira por isso. Por quê? Porque daqui a pouco o síndico é aquele cara que usa pouco a internet, que acredita que aquela internet
é uma maravilha, que não precisa de uma internet melhor, porque aquela internet é de uma operadora gigante, não é do provedor de internet, aquele provedor pequenininho, sabe, regional, não, é de uma grande operadora, e talvez isso pode ser uma barreira. Talvez ele não queira, talvez ele não facilite, talvez ele não deixe o provedor entrar no prédio e construir sua infraestrutura porque ele não acredita nisso. Esse pode ser o pequeno grande problema. O síndico é aquele problema de entrada, digamos assim. Tá? E aí a gente vai ter que abordar de uma forma diferente. Então olha só, por que é legal a gente saber disso? Porque quando você está construindo rede, está fazendo toda a implantação de uma rede, poxa, você quer fazer rápido, você quer da noite para o dia. Para quê? Para colocar cliente na base, para começar a faturar. Você, poxa, perder um mês de faturamento de uma rede é algo que representa bastante financeiramente. Então a gente quer construir da noite para o dia. Só que quando a gente pensa em construir em prédios, a gente tem que estar esperto nisso, que a gente vai ter algumas dificuldades. Primeira, autorização do síndico para começar alguma coisa. Mas não depende só do síndico também, depende dos moradores. E aí a gente entra numa outra pegadinha aí que é o seguinte, nós precisamos das autorizações no condomínio. Lá no condomínio vai ter coisas que podem e coisas que não podem, vai ter restrições também. Então a gente também tem que ficar esperto nisso. Poxa, o que pode e o que não pode. Por que isso? Porque se eu pegar o que pode e o que não pode, eu já tenho muitas coisas que eu tenho que acertar no meu projeto para tentar fugir dessas coisas aí. Se o condomínio é um condomínio cheio de restrições, poxa, cada vez mais eu tenho que fazer um projeto mais simples para evitar eu ter que depender de alguma estrutura do condomínio. Vou dar um exemplo para você. Muitos anos atrás, no provedor que eu trabalhava, a gente atendia vários condomínios, vários prédios. Só que a gente fazia um link de rádio de uma torre até o prédio. No prédio, nós colocávamos um roteador, alguma estrutura para controlar os clientes. Na época, eram os primórdios do MikroTik, então muitas vezes a gente fazia isso em Linux mesmo, que era uma solução ideal. Então tinha um computadorzinho lá rodando um Linux e controlava os clientes por lá e os clientes eram todos cabeados. Nós tínhamos um grande problema aí. Quando a internet dava problema de noite, final de semana, nem que se a gente tivesse equipe para resolver o problema na hora, a gente podia ir lá resolver o problema, porque uma grande maioria dos condomínios tinha restrição de horário. Então a gente chegava lá 10 horas da noite para arrumar a internet, cara, o porteiro não deixava entrar. O porteiro ligava para o síndico não deixava entrar, porque tem uma norma que a partir de tal horário ninguém pode prestar serviço, etc, etc, etc. Quando o síndico também ficava sem internet, ou muitos moradores estavam reclamando, a galera fechava um olho, deixava a gente entrar e a gente conseguia arrumar o problema que estava acontecendo. Então a gente tem que pensar no projeto também nisso. Poxa, como é que vai ser o acesso? Eu consigo acessar a todo momento? Eu vou depender de alguma sala técnica ou eu consigo fazer alguma infraestrutura que eu só preciso acessar o apartamento do cliente? Então tudo isso a gente tem que pensar. A questão das restrições também. E por que é legal saber disso? Porque, poxa, se eu sei que é um ambiente cheio de restrições, é melhor eu não fazer aquele monte de gambiarra que vai aumentar as chances de ter problema. Tá? O legal é a gente pensar em algo que a gente tenha menos problemas, cada vez menos problemas. Bom, o condomínio, por ser um ambiente cheio de dono, todo mundo manda no condomínio, e a gente precisa de aprovação, você vai precisar também de uma coisa, que é um projeto e um croquis. Como que você vai explicar lá para o condomínio que você quer instalar alguma coisa, sendo que eles nem vão entender como você vai instalar aquilo? Então você vai precisar de um projeto, vai precisar de um croquis, de algum esboço, para mostrar o que você quer instalar e como você quer instalar isso também. Então olha só, eu estou te mostrando que isso demanda tempo. Ponto. Eu estou te mostrando o tempo que isso demanda para você organizar todas essas informações. Condomínio. Condomínio, a gente tem uma grande dificuldade em relação a uma rede externa, é que quando a gente vai pensar no projeto para um condomínio, a gente tem que entender como é a infraestrutura daquele condomínio. Poxa, quando você faz um projeto na rua, um projeto externo com CTOs e caixas de emenda, você sabe que poste é poste, você sabe que você pode usar aquele poste, você precisa saber se tem transformador, se não tem transformador. Basicamente isso, se é um poste que está livre, se é um poste que está bastante ocupado, você sabe que ali vai ter um determinado poste. Agora, num projeto de condomínio é diferente, porque dentro do condomínio não são postes, são tubulações, são caixas, você não está sozinho, vai ter outros cabos também no condomínio, e aí você vai ter que entender sobre a infraestrutura daquele condomínio.
Para quê? Para poder fazer o seu projeto usando materiais de acordo com aquela infraestrutura e não os materiais tradicionais que a gente usa. Não que a gente não possa fazer um projeto de condomínio, projeto de prédio com CTO tradicional, com caixa de emenda tradicional. O problema é que a maioria dos prédios não suporta a gente ter uma caixa desse tamanho junto com o DG do prédio. A gente vai ter que trabalhar com materiais menores, materiais compactos, materiais mais modernos, materiais diferentes. Muitos condomínios não tem como a gente passar um cabo dessa grossura numa tubulação no condomínio. Por quê? Porque já tem lá telefonia, já tem uma rede de TV lá, uma rede HFC, talvez já tenha alguém na fibra ótica lá também. Então a tendência é que a tubulação seja um problema. Tubulação, caixas de passagem, shaft, enfim, um monte de coisa que a gente vai falar e a gente vai desenhar daqui a pouquinho melhor, vai ilustrar melhor daqui a pouquinho. Então é importante entender que você não está sozinho. Isso é importante entender por dois motivos. Primeiro, para dimensionar os materiais, e segundo, para deixar bem documentado, para deixar bem organizado e para deixar bem seguro também. Você tem que fazer uma instalação segura, porque não é só você que vai mexer lá no DG, não é só você que vai mexer lá nos quadros, você tem mais empresas que vão botar a mão lá também. E se você fizer uma coisa meio capenga, simplesmente pendurar um splitter box lá, deixar as coisas mal fixas, vai ter algum tipo de problema também. Dá uma olhadinha nessas imagens aqui que eu separei para mostrar para você. Essa primeira imagem é uma imagem de um DG, provavelmente um DG mais antigo, porque eu não estou vendo nada de fibra ótica aqui, eu estou vendo nessa imagem telefone, cabo de telefone e alguns cabinhos de rede. Então eu imagino que essa imagem seja uma imagem mais antiga. Mas, vamos lá, você vai ser o primeiro provedor de internet a botar a rede de fibra ótica aqui. O que você percebeu? Você percebeu que você vai ser o primeiro, isso é bom. Só que, fisicamente, você não tem muito espaço para botar uma CTO, você vai ter que botar alguma estrutura compacta que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa outra imagem que eu separei aqui, a mesma coisa, já tem um switchzinho aqui, alguém já está entregando alguma coisa com cabo, já tem uma rede de antenas aqui, uma rede coaxial, uma rede da Claro, uma rede da NET, provavelmente, alguma coisa assim. Então aqui está um pouquinho mais complicado, está um pouquinho mais bagunçado. Nessa outra foto aqui já está um pouquinho diferente. Aqui já é uma foto de um quadro, onde tem esse CDOI que a gente vai ver daqui a pouquinho, de um determinado fabricante. E aqui já está tudo identificado, quem é, qual caixinha que é, já tem os drops aqui embaixo, ó, os cabinhos fininhos aqui que vão para cada cliente. Inclusive esse não é o drop tradicional para clientes FTTH, esse é um drop um pouquinho diferente que a gente também vai falar dele. Então aqui já é algo que a gente consegue perceber que tem a fibra ótica dentro de uma estrutura de condomínio. E é esse tipo de coisa que a gente tem que entender que é necessário no projeto FTTH. A gente tem que entender que é esse tipo de coisa. Por quê? Porque com esse tipo de material, a gente tem algo organizado, algo compacto, algo robusto, digamos assim, que não vai estragar à medida que as pessoas vão ficar mexendo. E eu quero também que você observe os tipos de cabo que a gente tem aqui, ó. Olha o tipo de cabo que a gente tem ótico entrando aqui. Ele é um cabo menorzinho. A mesma coisa essa outra foto. Ele é um cabo compacto, relativamente compacto. Não é aquele cabo de fibra ótica bem grosso entrando. Então essas fotos que eu te mostrei era só para você ter uma ideia sobre infraestrutura de algum local que a gente vai entrar. Vai acontecer de ter mais pessoas, de ter mais concorrentes, e a gente tem que ficar muito atento a isso porque a gente precisa fazer uma rede boa, uma rede que não vai dar dor de cabeça. Por isso que eu te mostrei essa estrutura. Qual que é essa aula? Eu comentei que eu estou dedicando ela a condomínios, prédios residenciais. Tá? Qual que é a diferença dessa abordagem, disso que a gente está discutindo sobre também prédios corporativos? Não muda nada. Se for prédio, seja um prédio corporativo ou um residencial, a linha de raciocínio é a mesma que a gente tem que ter na hora de pensar na rede que a gente está dimensionando. É a mesma linha de raciocínio, são os mesmos exemplos que a gente vai ver a partir de agora na sequência. Tá? São os mesmos exemplos. E por que eu te falei sobre essas dificuldades? Eu te falei pelo seguinte, porque você entendendo isso, você tem que tomar algumas decisões. O que você vai fazer na sua rede? Você vai primeiro construir a rede externa para atender as casas e depois os prédios?
Ou você vai construir apenas para atender as casas, ou você quer fazer um projeto apenas para atender os prédios. São projetos diferentes. Então você tem que pensar nisso. Poxa, vai ser casa na rua? Vai ser casa na rua e mais prédio? Ou vai ser prédio? Você tem que fazer essa continha aí. E aí você pode fazer o seguinte. Você pode também optar em ter prédios, alguns prédios, algumas situações que você vai ligar os clientes diretamente na rua e você vai ter prédios que você vai ter que construir uma infraestrutura para atender esse cliente. Como assim, Machado? Pensa comigo o seguinte. Pensa que você está analisando um prédio. Você está analisando um prédio. E aí você tem um prédio que tem 4 andares e tem 4 apartamentos por andar. São 16 apartamentos no total. E aí você tem outro prédio agora, você está olhando para o outro prédio. O outro prédio tem 8 apartamentos por andar e tem 10 andares. Só para ficar fácil a conta aqui, tem 10 andares. Então são 80 apartamentos. Cara, o prédio com 80 apartamentos, você vai poder conectar os clientes na rua? O primeiro cliente ok, o segundo ok, mas não tem como você ficar puxando todos os clientes de um prédio grande, de uma grande densidade, ligar na rua. Por quê? Porque você vai encher a tubulação, você vai ter um monte de cabos saindo da tubulação, um monte de drop, e você vai encher a caixa que tem na rua. Daqui a pouco você botou lá na rua uma caixa de 1 para 8 para atender uma quadra inteira. Só que, poxa, só no prédio tem 80 apartamentos. Só naquele prédio você fechou 8, 9, 10 clientes. E aí você botou um splitter de 1 para 16. E daqui a pouco você encheu o splitter de 1 para 16 só com o pessoal que está no prédio. E passou um monte de drop. Já naquele prédio pequeno, aquele primeiro exemplo que eu disse para você com 16 apartamentos, cara, 16 apartamentos, vamos lá, você vai ligar 4 clientes desses? Poxa, se é para atender 4 clientes, liga a galera na rua então que fica muito mais fácil. Claro que se for possível, dependendo da infraestrutura, não é possível, você vai ter que construir alguma infraestrutura. Então você vai ter que entender o seguinte, que projetos FTTA não tem uma regra, uma norma que sirva para todos os projetos. Você vai ter que ir se adaptando, vai ter que ir ajustando. Um prédio é grande, outro prédio é pequeno. Um prédio tem infraestrutura, outro não tem uma infraestrutura boa. Um prédio é novo, a tubulação está livre, e outro prédio é antigo, a tubulação é estreitinha, muito fininha, e você não consegue fazer atendimento. Um prédio, a tubulação vem de baixo para cima, e o outro prédio, a tubulação tem que vir pela antena, tem que vir de cima para baixo. Então muda muito de infraestrutura para infraestrutura, tem que conhecer a infraestrutura do prédio. Bom, o que mais eu tenho aqui? Projetos em condomínio, em prédio, tem uma coisa muito interessante mesmo. Prédio, condomínio, a notícia ela voa. Notícia voa, notícia ruim e notícia boa. Ela voa. E aí se você, poxa, entrou lá num condomínio, botou um cliente, botou 2, botou 3 e não conseguiu mais vender, você vai ver que vai passar um tempo e se o concorrente, se a operadora não está legal e a sua internet está boa, você vai ver que a indicação boca a boca ela começa a funcionar muito bem dentro do condomínio. Poxa, caiu a operadora, não caiu o seu link. Caiu uma vez, caiu 2, e a galera vai fazer propaganda, ó, a minha internet está ok. Ah, qual que é a tua internet? Ah, é o Machado Net. E aí daqui a pouquinho a taxa de adesão começa a vir. Então em prédios, muitas vezes a taxa de adesão é bem interessante, porque a indicação funciona. Só que se a sua rede for ruim, não funcionar bem, o outro lado também funciona, digamos assim, você vai perder clientes. Porque a galera vai ficar falando, ó, eu tenho Machado Net, está caindo toda hora, e por aí vai. Então o condomínio tem uma coisa interessante que é isso, é a taxa de penetração, ela costuma ser um pouquinho mais alta, porque a indicação costuma funcionar. Só que ela leva um tempo para funcionar, então você botou um cliente, 2, 3, ficou 3 meses sem colocar mais nenhum cliente. Daqui a pouquinho a coisa começa a girar e você começa a colocar mais clientes também. Isso é uma coisa interessante que eu anotei aqui para falar. E aí eu tenho uma dica, que é o seguinte, fica de olho nos prédios novos. Então você viu que a construtora começou a mexer no terreno lá, começou a fazer a fundação para construir um prédio, fica esperto, conversa já com a construtora, porque numa dessas você é o primeiro cara a construir uma infraestrutura naquele prédio, você é o primeiro cara que está entregando internet. E aí até os outros provedores colocar a internet, até a operadora conseguir desenhar um projeto, aprovar um projeto para construir uma rede, vai demorar um tempo e você já ganhou esse tempo, você já conquistou o cliente porque você entrou primeiro. Então isso é uma coisa legal. Fica de olho nos prédios
os prédios que estão sendo construídos, porque aí a tendência é que você daqui a pouco seja um dos primeiros. E isso é bom, isso fica muito mais fácil. Tá? Bom, agora eu quero começar a entrar na parte prática dessa aula de hoje. Eu quero começar a fazer alguns desenhos aqui, encher esse papel aqui de desenho. E eu vou fazer o desenho, eu optei em não trazer o desenho pronto, mas fazer o desenho que é para você acompanhar o raciocínio. Essa é a ideia, é para você acompanhar o raciocínio. Bom, qual que é um racional importante quando a gente vai pensar no desenho de uma rede, o dimensionamento de uma rede FTTH? Quando a gente analisa um prédio, tem algumas coisas que se repetem, tem uma estrutura que se repete. Então a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar que nessa infraestrutura do prédio, provavelmente a gente vai ter uma caixa de emenda na entrada do prédio. Como essa aqui, por exemplo. Uma caixa de emenda lá na entrada do prédio. Por que uma caixa na entrada? Porque você vai estar aqui passando com um cabo multitubos, um cabo com muitas fibras óticas, passando na frente do prédio ou passando na rua do lado, enfim, mas você está passando com um cabo por lá e aí você vai ter que entrar no prédio. Para entrar nesse prédio, você vai ter que derivar com um cabo menor, um cabo mais fino, provavelmente, um cabo mais compacto, provavelmente. E aí, nessa brincadeira de derivar para o prédio, é o momento que você já começa a pensar em materiais diferentes. Como, por exemplo, cabos óticos que tenham fibras BLI. Cabos para uso indoor. Por quê? Porque lá no prédio você não vai pendurar o cabo em poste, você vai botar numa infraestrutura indoor. Então, se você tem o cabo passando por uma infraestrutura indoor, é interessante você utilizar cabos que tenham fibra do tipo BLI, para você não ter problemas com o raio de curvatura do cabo, daqui a pouco o cabo dobrar muito e apresentar algum tipo de atenuação. Então o primeiro ponto que se repete é, geralmente tem uma caixa na entrada do prédio para fazer troca de cabo, para fazer a derivação e para fazer a troca de cabo também por um cabo melhor, um cabo mais indicado para fazer o atendimento do prédio. Segundo ponto que se repete, provavelmente você vai ter uma caixa na base desse prédio, que aí pode ser uma caixa de emenda ou pode ser uma caixa já específica para prédio. E nessa caixa tem uma variação. Ela pode ser uma caixa onde os clientes vão ser já conectados nela, por exemplo, uma caixa que tem um splitter de 1:16 e todos os 16 clientes do prédio vão ser conectados nessa caixa que está lá na base do prédio. É como se fosse uma CTO dentro de um prédio. Ou talvez essa caixa que está na base do prédio, talvez ela tenha um papel diferente. Talvez lá dentro tenha um splitter de 1:4, por exemplo, e esse splitter de 1:4 que tem lá na base do prédio, ou um splitter de 1:8, ele que vai alimentar os splitters que estão nos andares. Mas é o nosso splitter de primeiro nível. É como se fosse aquele hub, aquele splitter que atende splitters que a gente conecta aos clientes. Então, a gente vai ter uma caixa na entrada, vai ter uma caixa na base do prédio, e essa da base do prédio pode ter essas duas funções, pode ter funções acumuladas, digamos assim. Depois disso, a gente pode ter um terceiro tipo de caixa, depende do prédio. O terceiro tipo de caixa é a caixa de distribuição propriamente dito. É a caixinha que a gente vai ter lá, andar por andar, por exemplo, para conectar os clientes. Deixa eu pegar uma aqui, que eu tinha separado antes. Como essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Por exemplo, né, não estou dizendo de marca A, de marca B ou de marca C, mas, por exemplo, essa caixinha aqui. Ou essa outra aqui. Tanto faz. Eu vou pegar essa aqui, ó. Essa caixinha, por exemplo, que está aqui no cantinho, é uma caixinha para FTTH. É uma caixinha que cabe lá dentro do armário. E essa caixinha é o que vai atender os clientes no lugar da CTO. Então, vamos lá. Eu te falei que a gente vai ter uma caixa na entrada, a gente vai ter uma caixa na base e provavelmente a gente vai ter uma caixa de distribuição nos andares, como essa aqui é um exemplo. Qual a função dela? Conectar os clientes. E aí sim, a gente chega na quarta caixa. A quarta caixa já é lá a PTO, já é a roseta ótica na casa do cliente, onde a gente vai terminar com o drop entre a caixa de atendimento até a casa do cliente. Então essas 4 etapas, essas 4 possíveis caixas, provavelmente a gente vai ter no nosso projeto. Depende do quê? Depende da infraestrutura da nossa rede. A gente vai desenhar melhor isso daqui a pouquinho. Tá? Então basicamente é esses tipos de caixas aqui. Bom,
Vamos começar a fazer uns exemplos aqui. Eu tinha prometido que a gente ia fazer alguns exemplos, a gente vai começar a desenhar isso. E aí a gente vai entendendo melhor sobre os materiais também, sobre os tipos de materiais que a gente vai utilizar. Então o primeiro exemplo que eu quero fazer é o seguinte. Você vai fazer o atendimento de um condomínio. Ok, primeira informação que você precisa. Tudo começa pela taxa de penetração, assim como um projeto externo. Num projeto FTTH tradicional, um projeto externo, a gente precisa saber quantas casas tem, quantas casas a gente pretende atender, qual vai ser a nossa taxa de penetração. A partir daí, a gente começa a dimensionar os splitters de atendimento e a partir dos splitters de atendimento a gente começa a desenhar o restante da rede. Sempre do cliente, sempre da demanda, chegando até o OLT. Num projeto FTTA é a mesma coisa, um projeto de um prédio é a mesma coisa. Quantidade de residências, quantidade de clientes, possíveis clientes, a gente vai ter isso já pré-determinado, digamos assim, e a gente começa a fazer o desenho a partir daí. A diferença é que no meio disso você tem que saber também a infraestrutura, como é a infraestrutura daquele local. Então vamos fazer um exemplo aqui de um projeto, tá? Eu vou desenhar aqui, desenhar um quadradinho aqui. E aí vamos supor que nessa planta a gente tem o seguinte, a gente tem um canto aqui, que é um canto onde fica o elevador desse prédio. Esse prédio aqui eu vou colocar como um prédio, por exemplo, que a gente tenha 8 andares. E a gente tem 4 apartamentos por andar. Beleza. Então a gente tem um elevador desse nosso prédio hipotético aqui. A gente tem um outro cantinho aqui que vai ser a escada do prédio. E aí nós temos para o lado de cá um apartamento. Opa! Fiz um desenho a mais aqui. Ignora essa linha aqui, ó, mas a gente tem um apartamento aqui. Vou botar o número 1, número 2, número 3 e o apartamento número 4. Ignora essa linha aqui que eu desenhei uma linha a mais. Então vamos supor que nós temos aqui esse prédio tem 8 andares e tem 4 apartamentos por andar. Qual que é a primeira informação que a gente precisa entender aqui pensando na infraestrutura do prédio? A primeira é o seguinte, no prédio vai ter um lugar para passar os cabos. Não é como na casa que muitas vezes o pessoal vai lá, prende a fibra na casa, prende no poste de entrada de luz, do poste de entrada de luz vai para a rua. A gente vai ter algum tipo de tubulação aqui. E aí você vai ter que mapear o seguinte, esse prédio, onde fica o DG dos andares? Deixa eu até botar uma outra cor aqui para ficar melhor. Vamos supor que fique aqui. Esse aqui é o nosso DG que distribui para o andar. Desse DG aqui, vai ter alguma tubulação para atender o apartamento 1, para atender o apartamento 2, para atender o apartamento 3 e para atender o apartamento 4 também. Então eu não posso inventar muita coisa. Eu tenho que desenhar algo mais ou menos nesse formato. Próxima coisa que você vai ter que entender. Poxa, legal. Vamos supor que esse aqui é o segundo andar. O segundo andar é assim. Como é o terceiro andar? Ah, o terceiro andar é igual. Beleza. Então a gente sabe que a gente tem terceiro, quarto, quinto, os 8 andares são iguais a esse aqui. Ok. Então o que você definir aqui está definido para todos os andares também. Problema. Como que é a interligação de um andar para o outro? Por exemplo, desse shaft aqui, que está no segundo andar, como que é a interligação dele para o que está no primeiro? E como que é a interligação dele para o que está para o terceiro andar também? Por que eu falo isso? Porque essa interligação aqui ela é importante para a gente entender o que? Se a gente pode, por exemplo, ter um splitter e do splitter que está no segundo andar, por exemplo, atender o primeiro andar e atender o terceiro também. Então esse splitter aqui, na verdade, ele teria portas para a gente atender 3 andares, portas para a gente atender possivelmente no máximo 12 apartamentos.
Ou não, daqui a pouco a gente não pode fazer esse tipo de conexão, então a gente vai ter que ter um splitter por andar. Se eu tiver um splitter para atender esses 3 andares, talvez eu possa trabalhar com um splitter de 1 para 8, depende da minha taxa de penetração, depende do que eu definir para o meu projeto. Por quê? Porque eu tenho 12 apartamentos. Agora, se eu tiver um splitter para cada um desses andares, aí complicou, porque se eu for trabalhar com 50% de taxa de penetração, eu vou ter que ter um splitter de 1 para 2. Por quê? Porque eu tenho 4 apartamentos. Ou eu vou ter que trabalhar com um splitter de 1 para 4 e eu vou ter 100% de taxa de penetração. Ou seja, eu tenho portas para atender 100% de todos os apartamentos. Então a gente tem que entender essa ligação aqui. Primeiro, onde fica o DG ou o shaft também. Shaft é uma tubulação vertical que corre o prédio de fora a fora, que serve justamente para passar toda a parte elétrica, para passar a parte de telecom, e a gente tem que mapear isso. Então, aonde fica o shaft ou o DG, como é essa interligação entre os andares, para a gente entender esse quebra-cabeça aqui. E aí sim a gente começa a colocar os splitters na jogada. Se a gente vai ter splitters que atendem mais de um andar, ou se a gente vai ter que ter um splitter para cada andar, dependendo dessa interligação aqui. Pô, legal. Nesse primeiro exemplo, então, está entendido. Agora eu quero trazer um outro exemplo aqui para você. Vamos supor que agora eu tenha algo maior, tá? Eu tenho um outro exemplo, onde eu tenho lá o nosso elevador também. Eu tenho o elevador. E aí eu tenho, de novo, as escadas. A diferença é que agora, para cá, eu tenho mais prédios, tenho mais apartamentos. Aí vamos supor que eu tenha 4 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 apartamentos. Aqui, a mesma coisa. Pode ser que eu tenha um DG ou um shaft que atenda esses apartamentos aqui, da mesma forma que a gente tinha aqui, mas quando a gente tem muitos apartamentos por andar, a tendência é que o prédio ele seja dividido em lado A, lado B. Por quê? Porque são infraestruturas diferentes. É provável que você tenha 2 tubulações ou 2 shafts que correm fora a fora em cada lado do prédio, são como se fossem 2 prédios. E aí não adianta você pensar em um splitter para atender o andar inteiro, porque o cliente do apartamento 7 ele não se comunica com esse shaft aqui onde está o splitter, ele se comunica com esse. Aqui, aqui e aqui. Então nesse tipo de infraestrutura, muitas vezes você vai ter que ter uma rede, uma tubulação que venha por um lado de um prédio, alimentando o shaft por aqui, e você vai ter uma outra tubulação do outro lado, que alimenta o shaft pelo outro caminho. Claro que lá no térreo, essas tubulações vão se encontrar de alguma forma, mas à medida que isso vai subindo ao longo do prédio, são 2 infraestruturas diferentes. E aí você vai ter que estar ligado nisso. Por quê? Porque se eu tenho uma estrutura aqui e aqui, eu tenho que pensar em splitters para atender o lado A e splitters para atender o lado B desse projeto aqui. Então isso é uma coisa importante, tem que estar ligado na infraestrutura. Outra coisa importante, se eu tenho esse tipo de infraestrutura aqui, e eu estou analisando a tubulação, eu começo a analisar também os materiais que eu vou utilizar. Poxa, eu posso passar com um cabo grosso de fora a fora, fazer o atendimento das caixas, ou eu posso usar algum outro tipo de cabo. É muito comum em projetos de prédios, como a gente está falando agora aqui, a gente trabalhar com os cabos do tipo BLI. Então olha só, eu separei um tipo de cabo aqui, não estou fazendo propaganda do cabo, não estou dizendo que tem que ser esse cabo aqui, não. Mas é um tipo de cabo óptico para rede indoor. Poxa, assim como existem os cabos para rede outdoor que você conhece, o cabo AS80, o cabo AS120,
o cabo de 12 FO, o cabo de 24 FO, o cabo de 6 FO, existem os cabos óticos para rede indoor também. Qual que é a vantagem de utilizar esse tipo de cabo? É justamente porque a fibra que vai ter lá dentro, ela pode ser do tipo BLI. Você pode escolher uma fibra do tipo BLI e ela suporta um raio de curvatura menor. E além disso é um cabo mais compacto. Lembra quando eu te mostrei essa foto aqui antes? Ó, essa foto aqui, a gente vê que tem um cabinho azul aqui mais fino. Esse cabo aqui não é um cabo de rede, é um cabo de fibra ótica, porém um pouquinho mais fino. Esse outro aqui também, ó, é um cabo fino, não é um cabo AS como a gente conhece. Então, provavelmente, ele é um cabo para uso indoor. E aí a gente vai jogando nesse tipo de projeto aqui. Esse tipo de cabo é um cabo interessante. Não que seja uma regra. Daqui a pouco você tem o cabo de tubo luz único de 6 vias AS80, você quer usar ele porque você tem em casa ou porque tem espaço na tubulação, você pode usar também. Porém, esse tipo de cabo é mais fácil de trabalhar com esse tipo de projeto aqui. Pô, legal. O que mais a gente tem que cuidar então das nossas redes? Eu comentei antes que quando a gente vai fazer um projeto para fazer o atendimento de prédio, a gente já tem que se prevenir antes, né? A gente tem que entender como é que é a infraestrutura da onde a gente vai fazer o nosso atendimento. Beleza. Só que tem outra coisa. A gente dificilmente vai ter é raro a gente ter uma OLT para um prédio. Você não vai abrir uma rede nova no prédio, você vai querer aproveitar a OLT que você já tem, uma porta PON dela disponível, fazer uma ampliação de ramal, alguma coisa assim você vai querer aproveitar, não vai ser uma OLT para um prédio. Claro que se a gente estiver falando de um projeto que tenha 10 torres igual como a gente desenhou aqui, aí é diferente, aí talvez compense você ter uma OLT só para atender aquele condomínio com as suas 10 torres, com os seus 1000 apartamentos, do que você pegar e integrar isso na sua rede, né? Talvez faça sentido, aí é outro tipo de projeto. Mas, vamos lá, vamos supor que você vai fazer uma situação mista. Isso é algo que eu indico a fazer no curso. Poxa, você está fazendo uma rede para fazer atendimento residencial das casas, tá? Beleza. Só que você mapeou que naquele bairro que você quer fazer o atendimento das casas, tem lá muitos prédios grandes. O que são prédios grandes? Com 30 apartamentos, 40 apartamentos, 80 apartamentos, que realmente tem uma densidade grande. E aí minha dica é o seguinte, faz o projeto da rede externa, porém, mapeie quais são os maiores prédios. Para quê? Para deixar a portinha disponível para atender os prédios. E aí você pode fazer o seguinte, se o prédio for muito grande, que você já viu que vai ter que botar 64 portas lá dentro, você já sabe que você vai acabar usando uma fibra do backbone e você vai abrir uma porta PON nova para fazer o atendimento daquele prédio. Agora, se é um prédio menor, um prédio com 40 apartamentos, por exemplo, você não vai usar uma porta PON inteira só para aquele prédio. E aí você pode fazer o seguinte, vamos supor que você fez a sua rede externa, a sua rede convencional, e você utilizou como splitter de primeiro nível, splitter de 1:8, por exemplo. Você tem lá uma caixa de emenda com um splitter de 1:8. Esse splitter de 1:8, vamos supor que você tenha nele 4 splitters de 1:8 também. Você tem alimentado 4 splitters de 1:8. Porém, você tem um prédio na frente dessa região aqui. Um prédio grande. Vamos supor que seja um prédio que tenha, sei lá, 80 apartamentos. 8 apartamentos por andar e tem 10 andares. O que você pode fazer? Essas outras 4 saídas que sobraram aqui, você pode deixar isso aqui solto lá na caixa de emenda. Para quê? Reservado para fazer o atendimento do prédio. Essa caixa de emenda aqui, ó, se você mapeou isso antes de construir a rede, quando você está fazendo o projeto, essa caixa de emenda, ela pode ficar já na frente do prédio. E aí o que você vai fazer? Vou atender o prédio. Legal. Você vai chegar com outro cabo aqui no prédio. Deixa eu pegar um... Você chegou com outro cabo aqui nessa caixa de emenda, você vai interceptar essas 4 vias que estão sobrando, joga num cabo, joga para dentro do prédio e lá dentro do prédio você tem mais 32 portas que você pode fazer o atendimento. Por isso que é importante mapear antes. Poxa,
Foi lá, mapeou o prédio, você viu que tem 80 apartamentos e você achou que para 80 apartamentos é interessante deixar 30 portas, 32 portas. Então, se você quer deixar 32 portas e você está fazendo a sua rede 1 para 8, 1 para 8, cara, já deixa então 4 posições sobrando no splitter de primeiro nível. 4 saídas atendem as CTOs que estão na rua, naquela rua, por exemplo, na frente do prédio, e 4 ficam na espera para esse prédio aqui. E aí você abre os splitters dentro do prédio. E olha só que interessante, não significa que por você estar usando o CTO de 1 para 8 na rua, que você tenha que usar CTO de 1 para 8 no prédio. Você pode mudar a combinação dos splitters e usar splitter diferente lá no prédio. Por quê? Porque muitas vezes um splitter de 1 para 8 para um andar é muito. Então você acaba tendo que usar um splitter menor. Então o que pode fazer? Por exemplo, você sabe que aqui você tem 32 saídas, mas você não sabe como você vai fazer isso ainda. Você tem 4 fibras e tem 32 saídas para transformar essas 4 em 32. Como pode ser isso? Opção número 1. Opção número 1 é você ter, em cada uma dessas 4 fibras, você ter um splitter de 1 para 8. Na sua CDOI, naquela caixinha lá, que é como se fosse uma mini CTO. Você teria, então, splitter de 1 para 8, 4, e você fecharia as 32 portas. Opção número 2, vamos supor que você mapeou e você percebeu que é melhor você ter CDOI, você ter splitters de 1 para 4 para fazer o atendimento dos apartamentos. E aí você pode fazer o seguinte, olha só. Esse cabo aqui, na verdade, esse aqui é o cabo, então eu vou botar mais largo. Ó. Esse aqui é o cabo. E aí desse cabo tem 4 fibras, que são essas 4 que estão conectadas aqui em cima. E aí se você entendeu que é melhor você usar CDOI de 1 para 4, por exemplo, cada uma dessas saídas aqui, você pode botar um splitter de 1 para 2. 1 para 2, 1 para 2 e 1 para 2. Agora, você tem 8 saídas, você transformou essas 4 em 8 saídas. E aí, cada uma dessas saídas aqui de 1 para 2, desse splitter de 1 para 2, agora você pode botar um splitter de 1 para 4. Você vai ter 8 CTOs, né, 8 CDOI de 1 para 4, que vai dar os mesmos 32 clientes, ou 32 portas, 32 home pass, para fazer o atendimento. Qual a diferença desses dois? A diferença é que ou eu uso 4 de 1 para 8 ou eu estou usando 8 de 1 para 4. No total, fecha os dois. Sabe qual a diferença de sinal desse primeiro formato aqui para esse formato? Nenhuma. Provavelmente o sinal vai ser muito parecido. Vai mudar o quê? Vai mudar que você vai ter conexão a mais ou 1, 2 fusões a mais. Mas tudo vai ficar muito próximo, porque no final das contas você está dividindo para 32 clientes. No final das contas, esse sinal aqui, ou esse aqui, ele vai ser parecido com esse aqui. Por quê? Porque a gente fez uma rede balanceada. A gente fez uma rede balanceada, a gente foi dividindo o sinal, mas a gente dividiu de forma igual. Cada uma dessas 4 saídas aqui, dessas 4 que eu usei e as 4 que sobraram, eu estou dividindo para 8 clientes, seja atender diretamente uma CDOI de 1 para 8 ou abrir em 2 para atender 2 de 1 para 4. Isso é uma vantagem da rede balanceada, a gente pode brincar com essas combinações. O ponto é, se a gente dividir cada uma dessas saídas aqui para o número igual de clientes, provavelmente o nível das caixas vai ser muito igual também. Isso é para uma rede balanceada. E a rede desbalanceada, a gente também pode brincar com ela nos projetos de FTTH. O desbalanceado, ele é um pouquinho mais chatinho para a gente documentar, é um pouquinho mais chato para a gente fazer o cálculo de potência, mas em projetos FTTH também cabe muito bem uma rede desbalanceada. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho um sinal, eu tenho um cabo ótico que vem lá do meu provedor. E aí eu tenho uma caixa de emenda
na frente do prédio. Beleza. Então desse cabo aqui, que tem muitas fibras, eu quebrei apenas uma fibra. Quebrei apenas a fibra 1, a nossa fibra 1. E aí eu vou fazer o quê? Vou ter um outro cabo, que vai ser o cabo que vai entrar no prédio. Vou botar aqui em vermelho. Vamos supor que seja um cabo indoor, como a gente estava falando antes. E aí eu vou pegar uma fibra desse cabo aqui e vou fazer a fusão do cabo que vem lá do provedor. O que eu fiz até agora? Eu simplesmente peguei um sinal, uma fibra livre na verdade, e joguei para dentro do prédio. Vamos supor que nesse prédio aqui eu preciso abrir 64 portas. Tá? Lá dentro do prédio eu posso brincar no seguinte. Vamos supor que a gente tenha muitos andares, seja um prédio muito denso, e a gente tem CTOs de 1 para 16. Vou botar 4 aqui. Supondo que a gente vai fazer 64 clientes numa porta, tá? Eu botei de 1 para 16 só para não ter que desenhar 8 de 1 para 8. Botei de 1 para 16 só para o meu desenho ficar mais simplificado. Mas dificilmente no projeto vai ser um splitter de 1 para 16 para fazer o atendimento. Provavelmente 1 para 8 e o mais provável ainda 1 para 4. Se for uma rede desbalanceada, olha só, eu faço o dimensionamento igual uma rede desbalanceada na rua. Eu vou pegar a minha primeira fibra, por exemplo, eu vou colocar provavelmente na mesma caixa um splitter desbalanceado 1 para 2, que vai alimentar essa caixa, e a outra fibra, a outra perninha do splitter de 1 para 2, ele vai alimentar a fibra que está subindo. No segundo andar, a mesma coisa. 1 para 2, alimenta, retorna. Terceiro andar, 1 para 2, alimenta, retorna. E o quarto andar vai direto. Por quê? Porque não continua, é o último. Então a gente não precisa do splitter desbalanceado aqui. Eu tenho 13 splitters desbalanceados para fazer esse cara aqui. Então, o splitter desbalanceado, ele é interessante. Eu gosto muito da rede desbalanceada, porque ela é flexível. A gente pode brincar com vários tipos de topologia. Só que isso deixa o desenho mais interessante, mais intrigante. A gente tem que desenhar melhor, a gente tem que calcular melhor, a gente tem que documentar melhor também, para não se perder nessa brincadeira, para não se perder nessa combinação dos splitters desbalanceados. Então a gente pode usar também splitter desbalanceado num projeto de FTTH, utilizando os mesmos tipos de materiais. Por exemplo, eu mostrei para vocês esse cabo aqui, um cabo óptico para redes indoor. Eu posso utilizar os CDOIs, que é como se fossem as mini CTOs, para fazer o atendimento dos clientes. Deixa eu pegar uma que ela não abriu a foto. Essa aqui, por exemplo. O CDOI é essa caixinha muito utilizada para projetos FTTH. Esse tipo aqui, esse tipo também é bem conhecido, porém, esse tipo é um tipo que os conectores, quando é no modelo de conector, esse aqui não é, mas quando é um modelo de conector, eles não ficam protegidos, né? Assim como esse tipo aqui. Então, interessante a gente utilizar uma caixinha que fique protegido. E aí tem que cuidar uma coisa também, tem algumas dessas caixas que elas são apenas para fusão e outras com conectores. Então entra lá no início da aula que eu falei que você tem que estudar um pouquinho sobre o material. Pesquisar um pouquinho, vai no Google, bota FTTH, vai no Google, bota CDOI. Faz o seguinte, pega o catálogo de um fabricante, pega o catálogo da Furukawa, pega o catálogo da Fibra 100 e dá uma olhada no catálogo completo, todos os materiais que existem. Tem muita opção para prédio, tem muita opção mesmo. Desde estruturas maiores, como essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma estrutura de uma caixa, que seria, por exemplo, na base do prédio, a gente conectar todos os clientes na base do prédio. Ela é uma caixa que tem mais portas. Vamos ver uma fotinha que mostra melhor as portas aqui. Ó, não foi essa que eu cliquei no site. Vamos ver se vai abrir certo agora. Ou eu cliquei na caixa errada. Ó, o link está errado. Por exemplo, essa caixa aqui. Vamos pelo outro link. Blá, 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 blá. Cadê a foto dela?
essa caixa aqui, por exemplo. Essa caixa já é para um número grande de apartamentos, porém numa estrutura centralizada, já não é mais como a gente estava falando, com vários splitters menores, né? Então tem vários tipos de caixa, É questão de a gente simplesmente jogar no Google aqui, pesquisar o material. Hoje tem muito material à disposição. Então a ideia é essa, que a gente entenda o material, entenda o que a gente pode usar, e isso tudo sempre com base na infraestrutura. Esse é o ponto, entender a infraestrutura. Existe um tipo também de rede ótica, que são as redes FTTD, que é o Fiber to the Desk, também conhecido como POL, Passive Optical LAN, que é levar a fibra ótica dentro de uma empresa até as mesas dos usuários, ao invés do cabeamento estruturado tradicional. E quando a gente faz um projeto POL, ou um projeto de CFTV também, é a mesma linha de raciocínio. A gente tem que entender a infraestrutura, entender o que a gente pode utilizar da infraestrutura, o que a gente não pode, o que o material tem que ter de característica para colocar naquela infraestrutura, e aí a gente começa a fazer o desenho do ponto de rede, da câmera, da mesa ou do apartamento, desse ponto vindo sentido OLT. Bom, pessoal, o material que eu tinha preparado para essa aula eram esses exemplos, né, esse desenho que a gente fez aqui também. E eu queria bater um papo agora pelo chat, tirar uma dúvida aqui pelo chat, trocar uma ideia, de repente fazer algum outro cenário, fazer alguma outra simulação. O Evandro perguntou sobre sistemas POL, pode ser. Evandro, o que eu usei para a aula aqui hoje, como exemplo, é a mesma coisa para o POL, é exatamente a mesma coisa. A gente tem que conhecer um pouquinho dos materiais, dá para jogar um pouquinho com os materiais. E sim, tem muitos materiais desses de FTTA que a gente utiliza para projetos POL, porque tem a mesma finalidade. Ser um material compacto, que fica no ambiente indoor, um material que tem que ser protegido. Então muita coisa daí é aproveitado sim, sem. Olha só, o Ítalo colocou para nós o seguinte. Podemos usar uma CEP também ou é a mesma coisa? Então, a caixa que a gente vai utilizar depende muito da infraestrutura. Você pode usar uma CEP desde que naquele ponto suporte uma CEP. É a mesma coisa para um projeto de condomínio horizontal. A mesma coisa. Condomínio horizontal, quando é a infraestrutura subterrânea, a gente tem um problema. O problema é que as caixas subterrâneas, quando chove muito, ela alaga. Isso é normal isso acontecer. E aí a gente não pode usar uma CTO tradicional dentro de uma caixa como essa, porque ela vai alagar. Então a gente tem que usar uma caixa de emenda, como esse tipo de caixa aqui, porque a grande maioria é preparada para caixas também subterrâneas e alagar e tudo mais. A gente tem que caprichar na vedação, só que a gente tem um problema que é na conectorização dos clientes. Poxa, cada cliente a gente tem que vedar ela direitinho, então a gente tem que procurar uma caixa específica para isso. Então o tipo da caixa está mais associado à infraestrutura. E aí não interessa que tipo de caixa que é. Depende mais pela infraestrutura mesmo. O que cabe, o que não cabe, o que essa caixa vai enfrentar, digamos assim. Tá? O André colocou o seguinte: boa tarde, para um projeto FTTA, qual seria a melhor taxa? 50% ou 30%? André, sempre que a gente fala de taxa de penetração, é uma coisa um pouquinho chatinha, porque não tem uma regra que vale para todo mundo. Mas é uma coisa importante a gente mapear, porque se a gente tiver uma taxa de penetração muito alta, pode ser que a gente está com muitas portas sobrando na nossa rede. Se a gente colocou uma taxa muito baixa e foi um sucesso, a gente vai ter que ampliar a rede, isso pode ser um problema também. Mas prédio tem uma coisa que muitas vezes a gente acaba passando um pouquinho dessa taxa por algumas limitações. Por exemplo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar para o meu primeiro desenho. Esse primeiro desenho que a gente fez aqui. Tá? Vamos supor que nesse desenho aqui a gente seja obrigado a ter um splitter por andar. Por quê? Porque quem está no primeiro andar ou quem está no terceiro andar, eu não consigo ligar no splitter do segundo andar. Então eu sou obrigado a ter um splitter aqui para atender algum cliente que esteja aqui. Se isso acontecer, se eu colocar um splitter de 1 para 4, eu tenho 100% de taxa de penetração. Se eu colocar um splitter de 1 para 2, eu tenho 50%. E colocar um splitter de 1 para 2 aqui é um pouquinho complicado, é um pouquinho ruim. Tá? Então muitas vezes acontece o seguinte, da gente ir lá fazer um projeto de um prédio, e aquele prédio tem tão poucos apartamentos por andar, tem tão poucos andares, que muitos desses projetos
a gente não faz 64 clientes por porta. Todos os exemplos que eu trouxe aqui eu fiz 64 clientes por porta. Por quê? Porque é interessante trabalhar com 64 para quem pensa em daqui a pouco ter planos cada vez maiores, daqui a pouco ter planos sem controle, sem limite de velocidade, que é o que está acontecendo cada vez mais. Isso não é mais futura realidade, está acontecendo isso nesse momento. E quem trabalha com 64 clientes por porta no GPON não costuma ter dor de cabeça com isso. Eu conheço vários provedores que têm 64 clientes no GPON, porta lotada, porta cheia, a maioria dos planos são planos sem controle de velocidade e a porta está tranquila, não tem nenhum problema de gargalo. Então quando acontece esse tipo de coisa, muitas vezes a gente fica nessa encruzilhada e a gente acaba fazendo 128 por porta. Coloca 100%, porque o custo do splitter de 1 para 4 e o splitter de 1 para 2 é praticamente a mesma coisa. E aí você vai lá e coloca 1 para 4, por exemplo. Né? Ou talvez você tenha 8 andares e ao invés de botar um splitter de 1 para 8, você vai botar um splitter de 1 para 4 e vai ter 50%. Agora o ponto que eu quero chegar é o seguinte, seria improvável, é muito improvável que você faça então um atendimento de prédio fazendo 128 e de fato tenha 100% de taxa de adesão aqui nesse cara. Então uma coisa é você dividir a rede para 128, você ter 128 portas. Outra coisa é quantos clientes estão online. Então se você tem 64 clientes por porta e tem 60 clientes ativos, clientes online, ONU ligada, trafegando, você vai ter a banda da porta de 2,5 GB dividido por 60. Se você tem uma rede para 128 e você tem os mesmos 60 clientes online, você tem a mesma banda dividido por 60, vai ser a mesma coisa que esse cara aqui. Tá? Então, em projetos FTTA, é normal passar um pouquinho a quantidade de clientes por porta. Por quê? Porque a gente está amarrado à infraestrutura do local. Esse é o ponto. E por isso, às vezes, a gente tem que botar um splitter maior do que de fato precisaria. Tá? Vamos lá. O Mário colocou o seguinte, ele ainda usa o EPON e se ele poderia colocar uma OLT em cada condomínio, em cada prédio acima de 120 moradores. Mário, depende muito da conta e como é que você vai fechar a conta nisso, né? Porque realmente com um prédio pequeno, nem tão pequeno, né? 120 nem tão pequeno, mas um prédio com 120, se você pode botar uma OLT lá dentro, ok. Só que muitas vezes compensa mais você trazer essa comunicação para o provedor, trazer a comunicação para o provedor e não ter uma OLT lá dentro. Por quê? Porque, cara, uma OLT lá no prédio, você vai precisar de mais no-break, vai usar um espaço, uma sala técnica, você vai ter outras dificuldades. E se você só chegar com a fibra splitter e atender a casa do cliente, ou você vai ter um problema de equipamento que vai ser no provedor ou na casa do cliente, ou você vai ter algum rompimento no meio do caminho. Você não vai correr o risco de talvez ter mais alguma coisa ativo lá no prédio, e aí você pode ter um problema aqui, ter um problema aqui, aqui ou no provedor. Entende? Você colocou um ponto a mais de falha, você colocou uma infraestrutura a mais e pode ser que isso custe mais caro. Claro que muitas vezes o pessoal faz isso porque não tem mais fibra no backbone. Aí é outro papo, né? Por isso que vem o planejamento, para a gente evitar esse tipo de coisa, né? E aí se você tem lá no provedor uma OLT com mais portas, você consegue atender mais prédios. Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo que a gente poderia ter uma porta só para esse prédio aqui. Agora, se essas caixas forem menores, se a gente estiver trabalhando com caixas de 1 para 8, por exemplo, eu poderia ter, por exemplo, um splitter de 1 para 2 aqui já nessa caixa, mandar uma fibra para cá e a outra jogar de volta na fibra e pregar e ligar lá um outro prédio. Outro prédio, por exemplo. Por que não? Eu abri uma porta para 2 prédios. Eu tenho 4 prédios pequenos, daqui a pouco eu abri uma porta para atender aqueles 4 prédios que estão tudo um pertinho lá do outro. Né? Então a gente consegue aproveitar melhor a porta, muitas vezes trazendo isso para o nosso provedor do que colocando, por exemplo, o OLT lá no prédio. Mas, de novo, muda muito de projeto a projeto. Daqui a pouco você tem lá 4 torres com 120 apartamentos por torre. Opa, será que já não vale a pena colocar uma OLT lá? Aí só fazendo o desenho e a conta mesmo para ter certeza. Tá? Boa tarde, tem alguma caixa CTO
compacta para instalar em caixas com pouco espaço? Sim, eu mostrei alguns exemplos. Vai no Google, coloca ali FTTA, vai no Google, coloca CDOI, são tipos de caixas compactas que elas são usadas para projetos FTTA, também são usadas para projetos dentro das empresas, projetos indoor, que a gente tem a fibra ótica dentro de uma empresa, ligando um prédio com outro, ligando um data center com um setor da empresa lá para fazer a distribuição de fibra para os switches, enfim, então tem bastante material compacto sim. E é muito mais vantagem utilizar esse tipo de material do que utilizar material convencional. Não que só possa ser um ou só possa ser o outro, mas é justamente por ser mais compacto, por ser menor. E preço por preço é tudo a mesma coisa, não é isso que vai fazer a grande diferença, tá? O Felipe colocou assim, prédio não seria melhor FTTH? Felipe, o ideal mesmo é que a gente falasse sempre FTTX, soluções FTTX. O X significa até onde a fibra vai ir. Por exemplo, quando a gente fala do FTTH, é o Fiber to the Home, é levar a fibra ótica até a casa do cliente propriamente dito. Quando a gente fala de FTTD, é o Fiber to the Desk, é levar a fibra ótica até a mesa. Na mesa aí é um projeto interno, um projeto indoor. Quando a gente fala de FTTA, seria o apartamento, é e não é a mesma coisa que o casa, né? Não é a mesma coisa que o home. Por quê? Porque muda a estrutura. Pode ser que eu tenha uma rede na rua, com splitters, com fibra. Essa rede vai alimentar uma outra rede num prédio, e aí o cliente ele vai ser alimentado pelo prédio. Aí sim é um FTTA. E aí depende, porque tem prédios que você vai fazer uma infraestrutura para atender aquele prédio. Eu falei lá no início. E tem prédios que são pequenos e você vai ligar o cliente diretamente na rua. Então muda muito de ponto a ponto. Mas o conceito certo, quando a gente fala de uma rede em um prédio, é o FTTA. Galera, eu acredito que seja isso. O que eu preparei de conteúdo para hoje é isso, tá? Eu queria fazer esse desenho com vocês, eu queria explorar um pouquinho esses cenários, eu queria mostrar também sobre a divisão dos splitters, mas a grande mensagem da aula de hoje é que projeto de condomínio não começa pelo desenho, não começa pelo tipo de splitter que vai usar, não começa pela tecnologia. Ele começa a gente entendendo qual é a infraestrutura daquele lugar que a gente quer construir a nossa rede. Por quê? Porque ela vai ser uma rede que vai ter que passar por aquela infraestrutura. Então não adianta eu desenhar com CTOs tradicionais, com caixa de emenda tradicional, com cabo AS80 tradicional, se aquele prédio tem uma infraestrutura pequena, é um prédio cheio de curvas para o cabo entrar, se o DG não tem espaço, e você provavelmente não vai ser o único que vai construir uma rede lá naquele prédio. Então você tem que entender a infraestrutura para fazer o projeto de rede. Isso é algo que pode atrasar o desenvolvimento do projeto. Imagina você quer fazer o atendimento de 10 prédios, você tem que fazer contato com esses 10 prédios, marcar uma visita, para conhecer a infraestrutura, para começar a pensar como que você vai desenhar isso. Então isso pode ser um problema. Então minha dica é, vai fazer um projeto para atender os clientes na rua e também os clientes no prédio? Faz o seguinte, faz o mapeamento da rua, faz a distribuição das caixas para atender a rua e mapeia os prédios maiores. Mas você pode mapear o seguinte, que para aquele prédio você quer deixar uma reserva de 32 portas, para aquele outro prédio você quer deixar uma reserva de 16 portas, para o outro você não vai deixar reserva porque vai conectar na rua. E aí você deixa uma caixa na frente do prédio ou uma reserva na frente do prédio para fazer o atendimento no futuro. Daí é mais fácil você construir a rede externa, atender os clientes que estão na rua e depois você vai construindo as redes que estão nos prédios também. Tá? É questão de entender o que fica melhor no seu caso e jogar no cronograma. Beleza, galera? Então, valeu, obrigado a todo mundo que participou online, foi muito bom aqui, participou ao vivo, foi muito bom poder passar esse conteúdo para você. E eu vejo você na nossa próxima aula segunda-feira que vem. Daqui uns dias eu vou mandar um e-mail para você, caso você tenha se inscrito na lista, eu vou mandar um e-mail para você sobre qual vai ser a próxima live, qual vai ser a próxima aula também, vou colocar lá nos nossos stories, vou colocar no Instagram, e aí você vai acompanhar por lá qual que é o próximo assunto. Valeu!